eu quero mostrar para vocês uma técnica que é muito interessante, que é a confecção de pincéis, né, de espuma. Mas não é espuma comum, é espuma mágica. Essa espuma aqui, ela é barata e vende em qualquer supermercado, em qualquer lugar, né? E é muito interessante porque você consegue fazer, ela é lavável, né? Ela é lavável e o pincel fica, olha só como é que fica o pincel. Você faz os desenhos com o pincel e depois você lava, né? A base d'água, é lógico. E você consegue fazer aqui, ó, vários tamanhos diferentes. Então é muito interessante esse tipo de trabalho. O que você vai precisar para fazer esse tipo esses pincéis é a esponja, né? A esponja mágica. Eu tenho aqui um pedaço dela. Eu vou mostrar aqui como trabalhar com ela, né? Como você faz para dar. Por exemplo, essa aqui, ela tem um pouquinho mais de grossura. Já a outra é um pouquinho mais fina. A outra é bem mais fininha um pouco. E isso favorece na hora de você fazer a pintura. Bem, eu vou usar essa daqui, né? Então a espuma, um cortador, alguma coisa para cortar, pode ser um cabo. Eu vou usar para essa aqui, eu vou usar esse cabo, porque eu vou fazer um pouco maior, né? Um cabo, que é para você pegar. Você pode usar uma cordinha ou um barbante mesmo para amarrar, para fazer a amarração, e pode usar fita, você pode usar fita durex, ou fita crepe, ou fita para qualquer tipo de fita. Particularmente eu uso essa fita aqui, que é a fita anti-chama. Por quê? Porque ela dá ela dá esse emborrachado no final aqui, ó. Ela fica emborrachada no final, e isso é agradável, né, para você segurar o pincel. Bem, então nós vamos aqui iniciar então a confecção dessa espuma. Eu vou fazer essa aqui é um pouquinho maior. Eu vou fazer ela inteira. Essa aqui eu vou fazer inteira, né? Então como eu faço para fazer inteira? Bem, a primeira coisa eu tenho que dobrar ela. Eu dobro ela. Então ela vai ficar desse jeito aqui, ela vai ficar desse jeito, aqui, ó, um pouquinho maior do que a outra. Isso aqui é muito legal para fazer, né? E outra coisa, toda superfície lisa, incluindo plástico, cartazes, paredes, né? Paredes mais lisas, tudo isso você consegue resolver com esse pincel mágico, com esse tipo de material, com esse pincel. Você consegue pintar muito bem, né? Então nós vamos trabalhar aqui, né? Primeiro nós dividimos ao meio. E aqui dentro, e outra coisa, mais importante, eu vou lembrando as coisas aqui e vou falando. O pincel normal, ele consegue ter uma certa quantidade de tinta nele, uma quantidade de tinta. Esse aqui consegue ter, assim, 3, 4 vezes mais a quantidade de tinta. Então, o que você pinta com pincel normal, você consegue pintar com esse aqui muito melhor. Aqui, na hora de você for botar a madeira, você não encosta lá no fundo. Você sempre dá um espaço, né? Um pequeno espaço, tá? E vem com ela até aqui. Pronto. Bom, agora vem uma parte ruim, né? Que é a parte da amarração, né? Nós vamos amarrar. Essa amarração é para ela ficar bem firme. Se essa tesoura minha tivesse boa, seria maravilhoso, né? Então aqui eu tenho a amarração. A amarração normalmente é feita aqui, nessa parte de baixo aqui, certo? Então eu venho amarrando, né? Eu venho fazendo a amarração nela, apertando o máximo que eu posso. Aqui eu vou dar uma amarração só para segurar.
Deu uma segurada. Eu vou fazer então, eu não estou satisfeito com essa amarração, porque eu fiz em tamanho grande. Os outros lá que são menorzinhos, fica mais fácil de você fazer a amarração. Mas esse aqui é um tamanho grande, né? Então aqui eu já tenho o pincel praticamente pronto, né? Mas como eu não gostei dessa amarração, eu vou fazer outra amarração, só que dessa vez eu vou usar um pouquinho mais de corda. Por quê? Porque eu quero segurar o máximo possível, né, a peça, né, para ela não se soltar. Então eu venho e vou apertando mais, apertando muito mais. Eu posso até vir aqui para trás, vou apertando bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aqui então eu dou sacramento com o nó. Aqui o sacramento com o nó. Então eu dei aqui uma amarração, ela ficou meio louco aqui, mas não tem problema, porque isso aqui depois vocês vão ver que essa amarração é apenas para segurar mesmo, né? Para na hora de lavar ou coisa parecida você não ter problema, né? Então eu tenho aqui tudo amarradinho, o pincel já está no jeito. Bem, agora você pode usar qualquer fita. Eu uso essa aqui, como eu disse, porque ela fica emborrachada. Então eu tiro aqui um pedaço dessa fita, né? Ela tem aqui um plástico protetor. Né? E aqui então eu vou começando lá de cima, eu seguro a fita e puxo, aqui ó, porque ela estica. E vou esticando ela. Pronto, para fazer com que o pincel realmente fique firme. Agora eu vou esticando e vou descendo com ela pelo caminho do pincel. Esticando, esse esticamento aqui, ele tem um limite, você não pode esticar muito, senão arrebenta. Tá? Então é isso, você vai esticando, né? Você vai esticando, bem esticadinho, e vai levando até um certo ponto. Inclusive é bom levar até um ponto mais, um ponto longe, né? Porque você consegue com isso ter uma certa... Aqui, ó, aqui você pode esticar mais, vai esticando mais, no finalzinho aqui você vai dando aquela esticada violenta, e se você soltar, você nota que ela já fica um pouco agarrada. Só que para segurar, aí eu coloco uma fitinha qualquer. No meu caso, como eu gosto, né, das coisas mais ou menos com a corzinha legal, eu coloco então esse amarelo aqui para fechar, né, aqui. Aqui eu fechei aqui prontinho. Eu tenho aqui o meu pincel com essa esponja mágica, e é muito interessante. Nós vamos, se você quiser montar esse pincel, compra a esponja mágica, monta exatamente como eu acabei de mostrar aqui agora, porque nós vamos utilizar, né? Nas próximas aulas eu vou ainda dar uma caprichada nos cartazes com ela para você ver, e também nas faixas de plástico, né? As faixas de murim e de aquele material ráfia, essas faixas de murim e de ráfia, elas não se dão muito bem com isso aqui não, porque isso aqui necessita de uma superfície um pouco mais lisa. O muro, a parede, dependendo da parede, ela consegue ficar um pouco mais, ela fica legal.
Agora, dependendo se a parede for um pouco áspera, já não fica tão bem. Inclusive, destrói ela. Então, o ideal é, por exemplo, essa superfície aqui é muito boa para esse tipo de acabamento.